Code Geass é um dos animes mais consagrados de toda a história, sendo referências para inúmeros animes que vêm surgindo com o passar do tempo, de ter a enorme ideia que mesmo Shingeki no Kyojin tentou replicar e acabou que não foi totalmente replicada. Essa ideia eu acho que vocês já têm uma ideia, mas caso vocês não tenham ideia qual é essa ideia, eu não vou dizer, até porque é meio óbvio o que Shingeki no Kyojin tentou replicar de Code Geass. E sabendo desse spoiler, eu fui me aventurar em ver o anime todo e entender o porquê que esse anime é considerado uma obra-prima para muitas pessoas. E assim, eu comecei Code Geass e essa é a minha análise do anime de Code Geass. Bom, Code Geass se inicia apresentando uma situação no qual o Japão está sendo dominado por uma nação muito maior que ele, que é a Britânia, que é uma nação vizinha ali que está crescendo muito com o passar do tempo, e ela acaba dominando o Japão. Praticamente aqui fazendo uma referência para quando o Japão ele perde sua cultura e ele começa a ser muito mais americanizado, ele começa muito a entrar nesse jogo do mundo, né? Que é o que eu vejo muito que acontece aqui em Code Geass, né? De Britânia dominando todo o Japão e o Japão aos poucos se perdendo as suas culturas e perdendo as coisas que fazem eles serem japoneses, eles fazem eles serem indivíduos apenas que fazem eles serem indivíduos que vivem naquele lugar e que estão fazendo o máximo para proteger o seu país. Praticamente a gente vê ali uma perda de cultura para o Japão. Isso é uma referência até mesmo que acontece na vida real, depois do que aconteceu nas tragédias do Japão ele entrar nesse processo dele se adequar ao mundo, de certa maneira. E nessa história a gente acompanha o jovem Lelouch V. Britânia, que é um jovem que tem um ódio ali por Britânia e que vai esmagar Britânia. Ali no começo a gente não sabe realmente quais são as motivações, mas com o passar do tempo é explicado essas motivações. O que a gente precisa saber nesse estopim é que ele é um garoto totalmente determinado a esmagar Britânia e esse é o objetivo dele. Tempos se passam e a gente é apresentado ali no contexto do primeiro episódio a uma cena que mostra muito bem a personalidade do Lelouch. Eu acho isso muito legal para um início assim, de narrativa, você já mostrar a personalidade do personagem com uma cena bobinha. Isso é uma técnica clichê, mas que funciona muito bem com o anime, né? E a gente tem aquela cena do xadrez que eu acho do caralho, porque mostra ali muito de como o Lelouch V. Britânia enxerga aquele lugar, como que ele é, como que ele age, e ele logo sacrifica o rei de começo, e isso é um puta flash forward do que vai vir aí no futuro da obra, né? Eu já tomei spoiler, mas mesmo não tomando spoiler já era óbvio que iria acontecer alguma coisa, porque ele sacrifica logo a peça mais importante, mostrando que ele não tem medo de se sacrificar em questão de combate, em questão de qualquer coisa. Eu acho muito legal, porque já seta agora a personalidade do protagonista, isso é super importante para uma obra. E então segue o primeiro episódio, a gente é apresentado aquela outra gama de pessoas, só que eu não vou resumir o anime aqui, porque eu acho que vai ficar uma coisa muito chata, vou analisar ele de fato. Eu acho muito legal como que quando é apresentado esses novos personagens, a gente tem esse contexto muito de coincidências acontecendo, né? Porque é mais um dia normal para Lelouch, ele tá ali na escola com um amigo e tem toda aquela questão, enquanto isso tá rolando uma perseguição, mostrando o quanto que essa guerra se tornou uma coisa recorrente para os jovens daquele país, né? Que é Britânia. E é muito interessante porque ele tiver ali justamente aquela guerra, né, dos revolucionistas, que são chamados como terroristas, né, que são pessoas ali que estão tentando se rebelar contra o governo de Britânia, são pessoas que se auto-intitulam japoneses, e é interessante porque a gente já vê aqui o Lelouch, ele meio que ele entra na situação, e quando ele entra nessa situação a gente vê muito essa questão de tipo as pessoas acharem que ele é um terrorista, ele sabe muito bem como se portar, porque ele sabe de tudo que está acontecendo no bastidores do seu país, e ali a gente tem praticamente apresentado a uma grande arma, que é uma arma que primeiramente é mostrada como uma arma química, e todo esse clima de ter uma arma na cena deixa a gente muito apreensivo, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Justamente naquela cena do Lelouch com o Suzaku, que é seu amigo de infância, e eles estão ali praticamente um encarando o outro,
por causa do acaso, né, porque o Lelouch não estaria ali, e depois daquilo, praticamente a gente tem ali aberta a câmera, e a gente não sabe o que é aquela arma, a gente fica cabreiro, a gente fica com medo, a gente fica realmente ali pensando que algo de ruim vai acontecer. Isso é muito interessante pra uma obra. E sem contar também que o anime, nesse primeiro episódio, ele faz uma coisa muito doida, que é praticamente introduzir ali o Suzaku como soldado de Britânia e depois mostrar que ele é o Suzaku, e depois já pular pra esse imediatismo da questão da bomba e da arma, né? Fazendo a gente parar um pouco de, tipo, tentar pensar, sabe? O anime ele só te joga informações e com o passar do tempo ele vai destrinchando essas informações. Isso é muito bom para uma season premiere, por realmente prender o público e realmente ficar ali naquela sensação de você estar no imediatismo que você vai ser explicado só no próximo episódio ou só depois. Isso é muito interessante para você fazer uma estreia boa. E além de ser apenas um primeiro episódio com muitos plot twists e muitos cliffhangers e muitas coisas assim que vão deixando a gente imerso na obra, é muito interessante a gente ver sobre o que fala esse primeiro episódio. O primeiro episódio ele tem essa roupagem muito de falar sobre submissão, né? Ele apresenta ali os personagens que estão do lado de Britânia, o quanto que eles são submissos ao Império de Britânia, o quanto que eles tão afim ali de tipo, cara, você não tá com a gente, você é um traidor, e tem toda essa questão de mostrar um lado ruim da submissão. E é interessante porque no final do episódio, junto com o poder do rei, que é dado ao Lelouch, que inconvenientemente é um poder que tudo que ele fizer e ordenar vai fazer as pessoas seguirem, a gente tem ali toda essa questão de submissão sendo apresentada de novo no Lelouch. E eu creio muito que Code Geass, a partir daqui, que é logo o primeiro episódio, interessante que a gente já tá no primeiro episódio, a gente já tem todas as informações. Eu acho que muito de Code Geass a partir de aqui vai falar muito sobre o poder e sobre o que fazer com o poder e sobre como que o poder pode te corromper, mesmo se você tiver um ideal legal. E é possivelmente que vai acontecer com o Lelouch Britânico com o passar da obra. E eu acho que vai ser muito interessante se for assim, porque o primeiro episódio ele já fala muito sobre submissão, ele joga essa coisa na nossa cara, ele fala que a obra vai dizer sobre isso, ele diz ali nas entrelinhas, com os próprios diálogos, e é muito interessante. Esse final do primeiro episódio é muito bom, porque seta muito sobre o que a obra vai falar, e sobre possivelmente esse início de arco de vilão do Lelouch, ou arco de personagem do Lelouch. Depois de toda essa questão do rei, eu acho interessante porque a obra ela tem um momento de conflito que eu acho muito incrível, justamente que é ali quando o Lelouch ele tá usando sua estratégia com Geass, e a gente tem o Suzaku apresentado na guerra também. E a gente já conhece o Suzaku e o passado dele com o Suzaku, que eles são melhores amigos da infância e tal. Mas é interessante porque, no contexto da batalha, nem o Suzaku e nem o Lelouch sabiam quem era um ao outro. E aquela problemática do segundo episódio fez as coisas andarem de uma maneira como eu achasse que a parada estivesse muito interessante. Porque os dois eles se encontram em vários momentos, mas em nenhum momento nenhum dos dois sabem quem é os dois, e gera esse conflito na gente, da espectador, da gente achar engraçado esse ponto, e a gente achar incrível a gente vê o quanto que é interessante você escrever cenas de perspectivas diferentes e pensar na obra de perspectivas diferentes. Code Geass tem muito isso, de ter vários lados, de ter várias visões sobre a mesma coisa, e é interessante porque um conflitinho que teve ali dos dois, e eles não sabem quem são os dois, faz essa tensão e faz essa coisa ser muito mais interessante pro contexto da obra. Muito mais legal do que aquele clichê de eu vou ter que lutar com você. Agora essa parada não é muito interessante para ser apresentado, mas lá pro futuro pode ser, mas acho interessante como que é mostrada essa situação nessa cena. E uma coisa que eu gosto muito em Code Geass, principalmente nesse começo, é como é introduzida essa temática do zero, né? Porque o Lelouch ele tenta dar comandos como uma voz, e é interessante porque não é totalmente maniqueísta e as pessoas vão lá e seguem o que ele faz simplesmente só por seguir, né? Tem aquelas dúvidas no momento de pressão, até porque uma voz desconhecida pode ser o inimigo, e eles fazem esses questionamentos, que é um questionamento que o próprio público que está assistindo faria, justamente de por que eles vão seguir cegamente essa voz, sendo que não tem nada assim de base para eles seguirem. E eles fazem esse questionamento que é interessante, porque o autor aqui ele pensou no que o telespectador pensaria, e ele fez aqui a terceira coisa praticamente, que é fazer um plano super marabolante com o Geass. É interessante que a gente vê aqui também mais da estratégia do Lelouch sendo apresentada quando ele consegue invadir ali o local onde está
o Imperador, e a gente é apresentado a mais do passado do Lelouch de uma forma muito legal, que eu acho que é interessante, crescente e te deixa no cliffhanger, que é praticamente o Lelouch se apresentando como um irmão do Imperador. E ali já é uma puta problemática, porque ele ali se apresentou como irmão do Imperador, ele é contra a Britânia, a gente fica, Jesus, o que tá acontecendo? E a nossa imersão com a obra, se a gente realmente prestar atenção no roteiro, aqui já tá muito lá em cima. Aqui já era o momento que eu falei, cara, esse anime realmente me conquistou, e ele tá tentando me dizer alguma coisa, até porque eu gosto muito dessas obras que o filho, ele tem tudo pra ser mais um daquele monte de esgoto, daquele monte de coisa ruim que a família tá envolvida, e ele decide se rebelar. Eu acho isso muito interessante, porque é uma temática muito mais difícil de você trabalhar do que você pegar uma pessoa ali que sempre foi da merda, sempre foi inferiorizado, e aí sobe no governo e quer acabar porque na infância mataram a mãe dele, por coisas óbvias. Não, aqui em Code Geass a gente tem essa temática, matar a mãe também, né, mas é introduzido de uma maneira que a gente acha mais crível do que simplesmente ver uma história clichê de um cara lá de baixo que quer acabar com os caras lá de cima, porque isso é óbvio, tá ligado? E outra coisa interessante da gente ver nessas obras, principalmente que quer mostrar muito sobre o quanto que um governo é horrível e tal, é interessante a gente ver o quanto que é mostrado situações de extremidade e o quanto que eles não ligam para vidas humanas. Em Attack on Titan, por exemplo, na última temporada a gente tem aquela sendo introduzida só no anime, que o cara tá fazendo ali praticamente gestos falando pra eles que eles são lixo, que eles vão pra batalha, e o povo tá todo com medo ali, a gente tem mais dessa empatia com os personagens que estão sofrendo. Aqui em Code Geass a gente tem a mesmíssima coisa, com pouquíssimas cenas e curtas, elas não são totalmente forçadas, elas são cenas naturais que acontecem no contexto de uma guerra, mas é apresentado pra gente de uma maneira no qual a gente sente mais, né? Porque como você pode apresentar uma situação de extremidade? Você pode apresentar um cara sendo babaca com o outro, e aí chega um mais babaca ainda e matando essa pessoa. Ou você pode apresentar dois velhinhos numa casa de boa, enquanto eles abrem a porta, tem um cara com uma metralhadora, e o cara com a metralhadora fuzila esses dois. E isso gera muito mais angústia no telespectador, e gera muito mais questão de empatia no telespectador pra ver o quanto que tá sendo idiota esse outro lado, né? O quanto que eles não ligam, o quanto que eles são cruéis. Interessante porque é mostrado no primeiro episódio justamente essa cena dos velhinhos sendo fuzilados pelo soldado de Britânia. E é interessante porque deixa a gente com esse ódio por Britânia junto com o Lelouch. Não é só o Lelouch que tem ódio por Britânia, a gente tem um ódio entendido por Britânia. Isso é bom pra narrativa e é interessante mostrar isso. Mas em certas obras isso chega a ser forçado, mas em Code Geass não tivemos nada de forçado nisso. E como eu disse que tinha um motivo de matar a mãe, aqui somos apresentados a esse motivo do Lelouch, ele praticamente na infância a mãe dele ter morrido e ter toda aquela questão política do pai dela ter matado ela porque ela não era uma nobre, e aí tem toda aquela questão do povo, da família real saber, de certo modo, por boatos, que foi a família real que mandou matar ela, só que a família real tenta cobertar falando que foi terroristas. Isso tudo mexe com a mente do menino Lelouch e é o que faz ele se rebelar. E é interessante porque a gente aqui já é mostrado o quão forte é a motivação do Lelouch pra destruir Britânia. Não foi justamente só porque mataram a mãe dele, mas porque ele viu um povo sendo sacrificado, sendo morto. E depois que ele viu a mãe dele morrendo, foi estopim pra ele. E ele falou, não, cara, eu tenho que lutar contra isso, tá errado. Os meus pais, eles estão lutando por um governo que eles só ligam pros fortes, e eu não aceito esse governo e vou me contrapor, eu não quero ser seu herdeiro. E ali ele praticamente virou filho bastardo, perde todos os seus direitos, e assim ele começa a sua jornada ele como um adolescente que agora tem o poder do Geass, que é um poder que controla as pessoas, controla ali, tem esse poder de você chegar e dar uma ordem pra pessoa seguir, então ele agora tem toda a arma na manga para chegar e lutar contra esse governo, praticamente tendo a sua vingança e também destruindo Britânia por tudo que fez no passado, praticamente tendo uma justificativa para sua vingança e junto disso também tendo um
objetivo nobre na cabeça dele. Mas voltando ao ponto do anime, depois do Lelouch matar o irmão dele, a gente é praticamente ali introduzido ao trama da escola. E eu gosto muito como esse trama da escola se desenvolve, justamente por mostrar muito mais daquele trama do Suzaku e do Lelouch, de eles não saberem quem é quem, só que agora ambientado no Lelouch. Ele tem toda essa persona que ele quer construir do zero, né? Do zero, piada ruim. Mas então, do zero, né? E é muito interessante porque ele tinha mostrado nesse começo de obra justamente o quanto que ele quer ser uma pessoa diferente, o quanto que ele não quer se mostrar, ele não é um herói inconsequente, ele não é uma pessoa inconsequente que quer lidar ali com os poderes e falar pra todo mundo, ele quer se proteger, se resguardar as pessoas que ele ama, pra não saberem que ele é ali o revolucionário zero. E é interessante que ele tinha mostrado ali na trama da Kallen, justamente sobre a Kallen suspeitar dele, de ele ter visto a Kallen, só que a Kallen não ter visto ele. E é justamente o que mostra que esse trama todo do episódio, e eu acho muito interessante essa briga, essa dinâmica dela pensar que é ele, mas não é ele, e ele resolver de uma maneira super banal ali, praticamente ligando pra ela no telefone como Zero e ele ali na frente dela como Lelouch. Eu achei aquilo genial. De começo eu não entendi a cena, eu tive que ver de novo pra entender o que era, mas eu achei genial porque ali a gente justamente é apresentado a quanto que é genial a cabeça desse personagem, quanto que ele é um estrategista nato. Isso é muito interessante pra ele ser apresentado. Bom, eu já falei muito do Lelouch, mas agora vamos falar um pouco sobre a trama do Suzaku, que eu acho muito incrível, como que é introduzida, né? Justamente porque quando o Lorde morreu, as primeiras pessoas que eles começam a suspeitar são dos japoneses, que são os britânicos honorários ali, né? E o britânico honorário da vez é o Suzaku. E ali eles chegam e começam a acusar o Suzaku, justamente se apresentado no final do episódio 3. A gente fica de Jesus, o que tá acontecendo, irmão? Tipo, não tinha nenhum motivo pro Suzaku ser acusado, e realmente não tem nenhum motivo. Eles realmente só acusaram justamente por ele ali ser filho do cara, filho do exército japonês. Então fica tipo, caralho, mano, ele é um príncipe japonês, tá aqui com a gente, então vamos acusar ele. E é justamente legal porque a gente vê aí justamente o quanto que o governo é sujo nessa questão do anime, e o anime ele ressalta muito o quanto que o governo britaniano é sujo, mas eu ainda vejo o momento que o anime vai destacar que o governo britaniano não é tão sujo assim, eu ainda espero isso. Mas é interessante porque a gente veria o quanto que o governo britaniano é sujo, acusando um cara que não tem nada a ver, que é o Suzaku, e a gente é apresentado a essa trama. E claro que vendo a situação horrível do seu amigo de infância, Lelouch não ia ficar parado. E de fato, ele não fica parado. E aí temos duas coisas interessantes sobre o personagem de Lelouch que enriquece mais ele, que eu acho muito interessante nesse contexto, que é justamente a primeira, é como que o Lelouch ele consegue usar da estratégia de todo mundo não saber a voz dele, e a Kali, mesmo suspeitando não saber quem é ele, porque pensa que o Lelouch e o Zero são outras pessoas, e usar isso de maneira benéfica pra ele, praticamente ele controlando e fazendo eles entrarem pro exército dele. Ele apresenta-se como Zero naquela cena super exagerada, desculpa, é a única coisa agora que eu posso dizer que é super exagerada, ele controlar o trem inteiro com guias, e aí ele chegar lá e se apresentar como Zero numa entrada triunfal. Aquilo é muito anime, aquilo sai um pouco da realidade do qual o anime tava até esse momento, né? Porque, porra, ele um vagão inteiro, ele pegou o trem inteiro, tá ligado? É muito exagerado. E a segunda coisa é justamente como que o Lelouch, ele tem medo. Ele não é um personagem totalmente fodão, badass, edgy. Ele é um personagem que ele é badass, só que ele tem os receios dele, ele tem os medos e as inseguranças dele que são mostradas na obra. Justamente é interessante aqui porque a gente vê ele suando antes de ir atrás do Suzaku, porque ele não ia deixar o Suzaku ficar impune, e aí ele vai atrás do Suzaku mesmo com medo. E aquela persona do Zero transparece que ele não tá com medo, mas ele tem essas suas inseguranças. Eu acho isso interessante porque um adolescente normal ele teria as inseguranças, até um adulto mesmo teria inseguranças de ser um revolucionário contra um governo que é muito forte como o governo de Britânia. E aí, após o Suzaku ser resgatado, a gente é apresentado a trama da diferença do Suzaku e do Lelouch. Eu gosto muito de como isso é transpassado na obra, porque eles são dois lados da mesma moeda, porque os dois querem destruir Britânia, só que de maneiras diferentes. O Lelouch, ele é uma pessoa que ele acredita que... é muito dito na cena do trem mesmo, né? Ele acredita
que ele vai conseguir acabar com toda a Britânia se ele conseguir acabar com os cabeças de Britânia, né? E o objetivo dele realmente é acabar com os cabeças, de ir lá e matar e ter esse objetivo mais direto de fazer uma revolução. Mas, claro, sem matar os civis igual tá acontecendo com os terroristas, porque eles acabam fazendo de certa maneira lá um terrorismo, aí mata um inocente e ele não quer isso. Justamente é o que ele fala para eles, que eles estão fazendo coisas erradas por justamente estar fazendo terrorismo. Não é para fazer terrorismo, o terrorismo não vai conseguir revolucionar o seu país. E aquilo faz totalmente sentido. E do lado do Suzaku a gente tem o lado do soldado honrário, né? Que ele é um soldado honrário, ele é uma pessoa ali honrada, que ele quer mudar de dentro pra fora. E isso é interessante, porque ele não quer acabar de cara assim. Ele quer mostrar ali, quer virar um cara com patente alta no governo, no lugar ali, pra justamente controlar e fazer as coisas, benefícios novos e tal, mas é um lado muito mais difícil de você conseguir diretamente interferir, né? Mas não deixa de ser um objetivo nobre. É interessante que a gente vê aqui os dois lados da mesma moeda, porque os dois querem acabar com esse sistema corrupto de Britânia, só que Lelouch quer diretamente e o Suzaku quer de uma maneira mais crescente ali na obra. Mas Code Geass não é só feito de Suzaku e Lelouch, e no episódio 5 a gente é apresentado a 3 personagens, irmão. Não é uma, duas, é 3, irmão. A gente vai falar de cada uma delas aqui. Primeiramente falando sobre a Cornélia, que é apresentada ali numa batalha naipe Star Wars da vida, que a gente só é apresentado a batalha e depois a gente é apresentado ao contexto. É interessante no começo de episódio, mas a gente é apresentado aqui a Cornélia, que é praticamente a que vai ser a nova imperadora ali, a que vai ser o problema da questão depois que o Lelouch matou o irmão dela. A gente é apresentado a Cici, que aparece como um recurso de cena que a gente nunca pensou que ia estar ali, só que ela aparece sentada na mesa com a irmã do Lelouch, a gente fica cabreiro, e a gente ali fica pensando, tipo, uma arma, na abertura mesmo mostrando ela chorando, e aquele ponto eu pensei, vai ser mais uma personagem moezinha que só vai servir pra questão de ser uma arma. Só que não, amigos, ela tem personalidade, é do caraca, ela é incrível, uma personagem muito incrível, que ela é sarcástica, ela é muito, sabe, ela gosta de cutucar na ferida e ela sempre tá ali pra incomodar. Isso é interessante, sabe, porque sai desse contraponto e a gente vê ali que não é mais só um recurso de roteiro pra ser uma arma. Ela é uma personagem e é interessante o quanto que é mostrado esses tramas dela. E aí temos o Melfêmia, que é irmã do Lelouch, ela é apresentada ali numa cena muito hilária dela caindo literalmente da janela, sendo jogada pela janela. E, cara, se o Suzaku não estivesse naquela cena, ela iria morrer, né? Isso é muito engraçado, né? Mas a Melfêmia é uma personagem muito interessante de ser apresentada, mas a gente não tem muito a comentar sobre ela, não. Mas então temos a trama do Suzaku na escola. E o que eu acho dessa trama? Eu acho ela muito bem feita, porque ela é sutil. Ela, às vezes, você não percebe. E a maneira no qual ela é resolvida com uma situação boba, e um momento que é bobo pros personagens e pra toda a trama, mas que resulta ali numa resolução do conflito deles, eu achei muito genial. Porque Code Geass é um anime muito sério, e tem muitas questões, assim, de preconceito, entre aspas, e aqui é apresentado de uma maneira sutil, tanto o começo, né, porque quando o Suzaku ele entra na escola, ele já começa ali a sofrer ataques, ele é uma pessoa ali muito honrada, então ele sofre muito calado, né, então a gente vê o Suzaku ali sendo muito calado, mas ele tá ali lavando uma roupa que tá falando pra ele voltar pros guetos, porque ele é um japonês, e aí começa todas as coisas, todos os preconceitos, e é interessante como que isso é resolvido nesse trama, nesse episódio. Porque os caras me introduzem o problema do Suzaku sendo algo muito sério, e sendo algo assim que você, mano, fica, Jesus, o que tá acontecendo? Esse personagem, ele tá sofrendo e os caramba. Só que o jeito que o anime resolve isso é incrível, porque eles resolvem isso com a puta trama de um gato correndo na escola, correndo atrás do gato, pega o gato por causa do capacete do Lelouch. Velho, o quanto que esse anime, ele me trollou nessa cena de uma maneira incrível, porque esse episódio é genial, é claramente o melhor episódio dessa primeira temporada. Mentira, não é não, o 9 é melhor, mas cara, é muito incrível o quanto que é mostrado essa cena, né, porque é uma cena de eles correndo atrás do gato, e esse desespero pra correr atrás do gato, e meio nesse desespero, a gente é introduzido ali ao momento que dá brecha deles conseguirem conversar no final daquela trama. E é muito legal, esse episódio é muito bom. E aí o Lelouch diz que o Suzaku é amigo dele e que quer que ele seja aceito no clube estudantil. Praticamente o Lelouch é uma pessoa com muita credibilidade na escola,
né? Pelo jeito que ele é. Então ali é interessante porque a gente vê mais o trama do Suzaku não sendo resolvida, mas indo meio caminho andado pra isso. Em contraponto à cena dos britanianos indo começar o processo de aceitação de um japonês, a gente tem a cena do discurso incrivelmente, totalmente contraditório do nosso pai do Lelouch. E a gente vai falar por que isso é contraditório. O cara me chega, existe pessoas pobres, existe pessoas fracas, existem pessoas que já nasceram no alto escalão, existem pessoas que lutam para chegar nesse alto escalão, existem pessoas que têm a força para conseguir todo dia viver e tal, e existem as pessoas que são fracas por natureza. E por isso a desigualdade é incrível. O cara me cita todos os malefícios da desigualdade e me cita que a desigualdade é a coisa necessária, é a coisa incrível, é a coisa que ele precisa, é a coisa que ele admira. E cara, o quanto que isso é totalmente óbvio que ele é um desgraçado não dá no papel, né? Não tem como você defender o discurso do pai do Lelouch de nenhuma maneira. Isso é ruim? Não, porque é muito fácil tu criar um vilão que ele é vilão por ser vilão. A gente já viu isso 1000 vezes em Sao. Pelo menos eu sou uma pessoa que o canal é mais focado em Sao. Eu já vi milhares de vezes o vilão sendo vilão por ser vilão, tá ligado? Mas aqui é o nível extremo do cara literalmente falar a coisa mais absurda de todas, tá ligado? E ele é praticamente ele aplaudido pelo povo, né? Mas vai muito sim o Sousa Saigyo da vida. Mas é óbvio que isso vai acontecer porque ele é o imperador e todo mundo tem medo dele. Isso já foi mostrado na introdução da trama da mãe do Lelouch, né? Que o povo, eles sabem dos poderes do imperador, mas não fazem nada porque eles são cagados de medo do imperador. É do caramba o quanto que essa obra, ela chega e faz o óbvio de que o pai do Lelouch, ele não tem nenhum nuance, pelo menos por enquanto. E aí depois disso a gente é apresentado a Batalha da Cornélia, que é justamente a Cornélia tentando simular a mesma coisa que o antigo Lorde fez, e praticamente ali o Lelouch ele só vai, sem medo algum, e sacrificar, né, pra ir atrás da Cornélia, e praticamente de toda essa guerra aí. É interessante porque, diferente da primeira vez, aqui a gente tem um lado muito mais de derrota, as coisas começam a andar muito errado pro Lelouch, e o psicológico dele começa, Jesus, o que eu vou fazer? Porque o Lelouch, ao mesmo tempo que o anime ele mostra ele sendo muito incrível, nas outras vezes que ele vai tentar fazer algo, o Lelouch ele sempre se ferra. Isso é legal, porque chega nesse contraponto de tipo, ele se deu bem aqui, ele não se deu bem aqui, e a gente fica pensando que o personagem dele realmente é humano, e ele não tem estratégias incrivelmente mirabolantes. Ele até tem, mas nem todas dão certo, né? A gente vê esse lado aqui que o Lelouch ele tá muito com medo de perder. Até que outra pessoa chega com a roupa de Zero. E é uma coisa muito legal no contexto da cena, porque ele tira a gente do desespero do Lelouch pra mostrar uma coisa que a gente não faz ideia do que seja. Pode ser muita gente, o Zero ali, tá ligado? E até a gente associar que essa sim, até quando é mostrado no esgoto, cara, a gente fica, Jesus do céu. E esse recurso narrativo ele é muito bom, porque ele faz muito brincar com a gente de como que o Lelouch ele pode ser genial, e pode ter sido um plano do Lelouch, pode ter sido um plano de Cici, como foi um plano dela, ou pode ter sido apenas o acaso de alguém estar com a roupa do Zero e salvar o Lelouch. Então, tipo, é uma coisa muito inesperada pra cena em si, de como que ele poderia ser salvo. Poderia ter sido apenas uma pessoa chegando e matando todos os robôs ali, e ele tá salvo por alguém maior, mas não, foi apenas uma pessoa usando a roupa do Zero e tirando as atenções ali, e tirando a nossa atenção, que foi muito bem construída na última cena. E é interessante porque depois da derrota ali e ele ser salvo por Cici, o Lelouch ele percebe o porquê que ele errou ali, justamente porque ele tinha pessoas do lado dele que não eram pessoas que estavam realmente dispostas a servir ele, como o Zero, né? Ele vê ali a diferença de soldados que estão prontos para cumprir o objetivo com o que a Cornélia fez nesse campo de batalha e com o que está acontecendo com ele, com justamente ele não ter conseguido fazer os soldados seguirem as ordens dele, porque os soldados estavam cagando pra ele, duvidavam das ordens dele, e aí ele fala pra Cici que agora ele resolveu o problema dele e vai construir um exército só pra ele, porque com o ideal em um exército ele vai ser inabalável e vai conseguir vencer os obstáculos. E é muito interessante que ele já mostra a trama dos Cavaleiros Negros, que é uma das melhores tramas desse começo de arco de anime. E aí a gente tem todo um episódio introduzindo essa temática dos Cavaleiros Negros, que pra mim é o melhor episódio da obra desse começo, né? Que é justamente ali
um conflito acontecendo com a Britânia, né, de os japoneses, né, a Frente de Libertação Japonesa, pegar alguns reféns britanianos e deixar num prédio, e ali eles estão matando os reféns e jogando do prédio, caramba, e os britanianos eles param, todo mundo ali para tentar ver a situação e tentar ver como que vai resolver aquilo, né? E o Lelouch, como Zero, ele se interfere na situação, só que em vez de o óbvio que ele iria fazer, ele quer tomar as dores do Japão, porque ele quer destruir Britânia e não ficar do lado deles, ele faz uma coisa genial, que é a ideologia pregada pelos Cavaleiros Negros, que é o que faz os Cavaleiros Negros serem tão incríveis, né? Que é justamente ele ir ali, entrar, ver a situação, tentar conversar com a Frente de Libertação Japonesa, justamente pela Frente de Libertação Japonesa ter essa curiosidade de ele ter matado o líder britaniano e o caramba. É quando ele entra, ele justamente toma uma posição que ele não fica do lado nem dos britanianos e nem dos japoneses. Isso é interessante porque a maneira no qual ele faz isso é incrível, porque ele entra lá, ele tenta conversar, aí eles não estão afim pra conversa, ele vai lá, mata as pessoas, e aí fica esse mistério, ele destrói o prédio, e aí o povo fica, Jesus, ele matou os britanianos mesmo, ele não se importa com os britanianos e os caramba, até que, numa vibe V de vingança, temos ali o primeiro discurso dos Cavaleiros Negros, que é o que populariza eles, que é justamente ali os Cavaleiros Negros dizendo o objetivo deles. Que na verdade não é ficar do lado de nenhum desses lados da guerra, que só tá fazendo gente inocente morrer, e sim lutar pelos fracos, lutar pelas pessoas que estão sendo mortas nessa guerra, que não tem nada pra fazer porque os líderes grandes ali estão praticamente usando armas e matando pessoas simplesmente só por matar, né? E é interessante porque é o contraponto totalmente do que o pai dele disse no último episódio, que é o discurso do pai dele falar que a desigualdade é legal e os fracos têm que morrer para os fortes terem vez dele ali. Não, ele quer pregar para os fracos. Então, não importa o que aconteça desses dois lados da guerra, se um dos lados da guerra estiver fazendo mal aos fracos, ele vai destruir. Assim como ele fez com o imperador britaniano lá no começo, né, com aquele líder britaniano, e assim como ele está fazendo com a Frente de Libertação Japonesa, praticamente mostrando aqui que ele é o contraponto de toda essa polarização feita na própria obra de dois lados, dois extremos, e ele ali está seguindo o lado dele, o lado certo, o lado que até o momento é o lado que eu estou no anime. Mas eu não sei, as coisas podem mudar com o passar do tempo, mas por enquanto eu ainda acho o Lelouch e os Cavaleiros Negros ótimos personagens, justamente por eles pregarem por uma coisa que realmente faz sentido, você lutar pelas pessoas que estão praticamente sendo mortas com essa guerra de grandes mentes que só estão usando a população como arma. Então, após o surgimento dos Cavaleiros Negros ser muito bem introduzido, a gente tem outra questão sendo muito bem introduzida na história, que é a influência dos Cavaleiros Negros e o que eles vão fazer dali pra frente. Porque não seria simplesmente só facilmente os Cavaleiros Negros surgindo e fazendo o trabalho deles e sendo justiceiros que todo mundo iria achar maravilhosos, né? As pessoas têm os seus contrapontos relacionados a esse grupo. O próprio Suzaku tem esse questionamento por eles fazerem o mesmo trabalho da polícia, só que eles não são acreditados como polícia. E aí o Lelouch ele fala que talvez a polícia não esteja sendo competente. Claramente o Lelouch é o Zero, mas ninguém sabe disso. Então a gente vê ali que o Lelouch ele tem meio que pensamentos um tanto controversos para a ideia dele, que para o público aparenta ser muito legal, porque o público mesmo abraça muito essa ideia, ele mesmo diz para si que é uma ideia que o público abraçou e que ele acha que é muito da hora, simplesmente pelo público ter abraçado essa ideia. E aí temos muito do público, principalmente as crianças ali, achando que eles são heróis, e aí tem toda a questão lá deles fazendo execução pública de assassinos, e deixa todo esse questionamento de realmente, os Cavaleiros Negros, eles começaram com um ideal até que importante e interessante, mas eles realmente estão seguindo o caminho correto a se seguir? E aí temos uma cena da mãe da Kali e do vendedor ali fazendo um questionamento sobre eles se curvarem aos britanianos e se eles realmente são escravos de Britânia. E a gente vê que de fato não são.
eles são personagens que ali estão vivendo num contexto de que eles estão fazendo o máximo para tentar viver uma vida digna, num ambiente que é totalmente hostil e totalmente opressor para eles, né? E o uso do refrão é um pouco até justificável se você parar para entender um pouco como que a mente deles funciona, e eu discordo muito do Lelouch nessa parte, por justamente o refrão dar esse momento de normalidade para a mente deles, eles acharem que estão vivendo numa rotina normal como viviam antigamente, né? Que é algo que infelizmente não podem fazer porque eles vivem nessa rotina opressora, né? Mas não quer dizer que eles são totalmente escravos, como o Lelouch mesmo fala, e eu concordo totalmente com a Kali por ela dar um tapa ali no Lelouch, e aí temos todo o desenvolvimento da Kali, entendendo o drama da mãe, entendendo o porquê que ela se submete a toda aquela rotina, né? E ali ela promete pra mãe que vai salvar ela e que quando ela estiver bem depois desses 20 anos, ela vai ter um país digno para ela viver, né? Isso é muito bonito e realmente faz muito sentido para o contexto do que a mãe dela se inseriu. A mãe dela não é apenas uma escrava que se submeteu, ela é uma pessoa que está tentando o melhor para a filha dela. E aí temos o último conflito dessa temporada, né? Porque a gente já teve 3 conflitos centrais nessa temporada. O primeiro conflito sendo o primeiro do anime, com aquele Lorde lá, que o Lelouch ele entra e mata o Lorde. O segundo sendo o conflito da Cornélia, que acaba que o Lelouch ele perde, ele entende que ele precisa ter um exército. E agora vamos pro terceiro conflito, que é o quando o Lelouch tem o exército dele. A gente vê a diferença que o exército dele faz, mas mesmo assim não é um conflito fácil. Porque no próprio meio da batalha a gente já vê ali um conflito sendo introduzido envolvendo o Lelouch e seus homens. E os seus homens não confiarem totalmente no Lelouch. E o Lelouch ali praticamente sacrificar, falando para os Cavaleiros Negros que se eles morrerem, ele vai morrer junto, e se eles viverem, ele vai viver junto com eles. Então, não importa o que aconteça, ele se torna uma parte daquele coletivo. E isso acaba que transforma a confiança deles em algo muito mais concreto, realmente. E a gente vê ali o quanto que o Lelouch está se dedicando por essa causa, e as pessoas realmente acreditam nele de todo o coração, porque ele está se integrando de todo o coração, até porque o Lelouch ele sempre foi uma pessoa que se integrou de todo o coração, até porque lá no início do anime a gente já viu ele entregando a peça de rei logo de início. Então quer dizer, ele não se importa em mandar a peça mais valiosa primeiro, que seria ele no caso, porque ele não tem medo de morrer, diferente dos outros lords ali, que são reis que simplesmente só mandam pessoas e nunca vão diretamente pra batalha. Já o Zero, ele vai pra batalha. E essa batalha é interessante porque mostra ali os extremos da frente da libertação japonesa, o povo do Lelouch e a Cornélia, e é interessante porque a gente vê ali o quanto que os Nightmares do lado do Lelouch são muito apelões, e eles dão um trabalho para tanto os dois ali, e a gente vê também muito do destaque da Cornélia em batalha, porque ela é genial, ela ali consegue dar trabalho para o povo do Lelouch e o povo da frente de libertação japonesa, sendo quando claramente ela tinha uma desvantagem, né? E aqui a gente tem mais um pouco de empatia com o exército britaniano, por eles serem muito geniais em estratégia de batalha, e essa batalha com certeza foi uma das melhores do anime até agora. E sem contar que essa é uma batalha totalmente imprevisível, né? Porque quando a gente começa ali com o povo da frente de libertação japonesa tendo essa desvantagem, porque os britânicos estão mais fortes, acaba que vem os Cavaleiros Negros, fazem aquele terremoto e desbalanceia todos os dois lados, e aí eles começam a ter a vantagem, aí o povo de Britânia começa a ir para a frente de batalha, enquanto eles vão para a frente de batalha, acaba que chega e eles conseguem ali se equiparar de igual para igual, mas o povo dos Cavaleiros Negros continua ainda tendo a supremacia, até que chega à frente de libertação japonesa e começa a dar trabalho para os britanianos, só que os britanianos têm uma arma na manga, que é o Suzaku, e eles tragam o Suzaku para o campo de batalha, e o Suzaku dá trabalho para todo mundo. Então é uma batalha que ela se escalona num quesito ali que ela sempre vai oscilar, nunca tem um balanceamento certo de quem está na frente, é muito de qual é a estratégia que vai vencer, né? Porque mesmo a Cornélia, com poucos recursos, ela teve uma estratégia ali usando a peça que estava fora, que é o Suzaku, de maneira muito inteligente, que fez eles terem muita vantagem sobre os Cavaleiros Negros. Mas aí a gente tem o final da batalha, que é super incrível, que acontece ali com a imprevisibilidade da Cici chegar no campo de batalha, até porque não era esperado ela tá ali no campo de batalha, ela já estava ali há muito tempo, era uma peça que já estava ali, só que não era esperado ela aparecer naquele momento, e ali, tanto o Lelouch, tanto o Suzaku, tem memórias, né, porque o Geass, ele dá uma força de você acessar a memória mais dolorosa da pessoa, e ali a gente tem a memória mais dolorosa do Suzaku sendo acessada, o que causa nos traumas dele, o que pode ser muito mais desenvolvido com os próximos arcos. A gente tem a memória da Cici sendo
acessada e a gente tem mais informações sobre o poder dela e sobre o passado dela, e a gente também tem informação, após isso, de que ela não tem as memórias do passado, né? Então ela se sente muito ferida por ela não entender quem é ela de verdade. E o Lelouch descobre qual é o nome dela, e aí ele diz o nome dela, e fica esse mistério de a gente saber quem é o nome, qual é o nome dela, porque vai ser um mistério desenrolado pro próximo arco, e eu achei esses mistérios muito interessantes, sem contar a parte emocional da Cici, porque a gente vê ali o quanto que ela se sente emocionalmente triste por não recordar o seu nome e ficar feliz pelo Lelouch lembrar do nome dela, que pode ser muito mais desenvolvido pela personagem, um lado mais dramático da personagem que já era apresentado na opening, mas não era algo tão óbvio que nem aparecia na opening, né? Era algo realmente bem trabalhado, e Code Geass tá me surpreendendo por causa disso. Ele aparenta ser um anime fácil de entender, mas na verdade ele tem seus nuances, mas não quer dizer que ele seja uma obra totalmente complicada, ele só é uma obra com os seus nuances, que é muito boa de você pegar, interpretar e você surfar ali na ideia do qual a obra te joga. Então eu achei aquilo muito legal, foi um ótimo gancho para o próximo arco. E aí temos o final de arco aqui, meus amigos, que coisa linda. Esse último episódio foi muito incrível, porque ele mostra tanto a questão da confiança do Lorde ali com o Lelouch, deixa essa curiosidade também, porque ele fala, aquela flor que foi plantada 8 anos atrás agora floresceu e vai conseguir cumprir o seu objetivo, que faz a gente pensar que o Lelouch era muito creditado no passado também para cumprir esse objetivo, no qual ele está buscando, né? E faz toda aquela áurea de todos os Cavaleiros Negros pensarem quem é essa pessoa e confiarem mais no Lelouch, né? E a gente também tem a trama da Shirley, que, caras, foi muito incrível nesse último episódio, porque foi uma coisa ali que foi introduzida aos pouquinhos, do fato dela ser filha de um nobre, e no final do episódio, quando o Lelouch, depois de rejeitar um encontro dela pra ir até aquele Lorde lá, e aí quando ele chega lá, ele vê ela na chuva, toda triste, e o Lelouch pergunta o que é, aí ela fala que o Zero matou o pai dela. E o Zero a gente sabe que é o Lelouch, e a cara do Lelouch é a minha cara nessa cena, porque, caras, o que pode acontecer? E aí no final da cena eles se beijam ali pra se confortar, e aí no final da cena o Lelouch beija a Shirley, não nega, simplesmente porque ela tá num momento de fragilidade, e ali temos o final do arco, deixando a gente encucado. Provavelmente na próxima parte de Code Geass teremos o drama da Shirley e do Lelouch sendo desenvolvido, e tendo toda essa questão aí do Lelouch, ele falar que realmente matou o pai dela, porque o pai dela era um nobre, e tipo, tem toda essa questão sendo plantada, que é uma plantinha plantada pra próxima temporada ser incrível. E caras, o que eu tenho a dizer sobre essa primeira parte de Code Geass, eu achei que foi simplesmente genial. O anime ele tem toda a sua proposta ali sendo bem implantada, essa questão da rebelião, essa questão de submissão, essa questão de uma revolução, é muito bem implantada no anime, é muito bom, os personagens são muito bem feitos, né? O Lelouch ele não é totalmente simples, a Cici não é simples, a Kari não é simples, a Shirley não é simples, o Suzaku não é simples, o Euphemia não é simples, nem a Nina, que é uma personagem ali que teve aquela obsessão pela Euphemia, que vocês me expliquem aí nos comentários mais o porquê que teve aquela cena, porque eu não entendi justamente o que o anime deu pra passar, porque a cena ficou muito bizarra dela sendo muito obcecada pela Euphemia, e eu acho que as tramas desses personagens vão ser muito desenvolvidas, né? Nesse vídeo eu não falei muito sobre a Nunani, nem sobre a Vileta, nem sobre o Jeremiah, porque são personagens que eu não realmente me importei tanto assim na trama, mas eu acho muito interessante os tramas deles, e talvez nos futuros vídeos eu possa dizer mais sobre eles, mas sobre as coisas cruciais do anime e que realmente me chamaram a atenção nessa primeira parte, essas coisas foram as principais, cara. Principalmente eu amei como que o anime ele brinca com a nossa expectativa, faz plot twists em cima de plot twists, e a história do passado ela influencia no futuro, que influencia no presente, né? Então é muito interessante, eu gosto pra caramba desse anime, achei muito bom, nota 10 por enquanto até agora, e eu tô muito ansioso, gostei muito, comprei muita camisa dos Cavaleiros Negros, estou muito ansioso para as próximas reviews, e essa é a minha review de Code Geass, um anime que sim, como está no título do vídeo, ele supriu as minhas expectativas, pelo menos nesse começo, ele parece que é muito promissor. Então é isso, pessoal, nos vemos no próximo vídeo do Roda Pop, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, e fiquem ligados para a próxima análise de Code Geass, onde eu vou dizer aqui o que eu estou achando do anime, eu vou fazer análise até o final do anime. Então é isso, pessoal, nos vemos no próximo vídeo do canal, tchau, e até o próximo vídeo.